aquela biblinha, sabe a biblinha que eu comprei? Era a mesma. Estava grifado. João 16, 12. O irmão lá, o líder da recuperação, olhou e falou, você já estava pesquisando. Eu falei, faz hora. Abre lá, Atos 2, minha Bíblia grifada. Aí ele mandava eu ler, tá. Ele falou, fala o seguinte, você já está ministrado por Deus. Essa palavra que você sentiu aí, você pode falar ela agora mesmo. Eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Será que eu posso? Pode, irmão. Levantei da mesa, já era tarde, já eu passei o dia inteiro lá na recuperação. Eu fiquei embriagado, passei o dia inteiro com fome da palavra e tal. Ele falou, vou fazer um desafio com você. Vai para sua casa. Durante 2 dias, você ora em línguas 1 hora. Durante esses 2 dias, lá no fundo da sua casa. Você, sozinho. Se você fizer isso, no 3º dia você volta aqui que nós vamos conversar outras coisas. Se você não fizer, não precisa nem voltar, não. Falei, eita, que cara radical. Não, eu falei, oxi, cara radical, moço, então preciso voltar. Como assim? Você faz ou então nem volta. Era o jeito que ele era, porque para tratar com pessoas de vício de droga, tudo, né? O cara tem que ser meio bruto, radical, jeitão assim. Era o jeito dele, desafio. Porque sabe que você ajudar um cara a sair da droga, você tem que dar um desafio para ele, né? Mano, você quer mesmo? Porque ele me desafiou, mas eu não tinha problema com droga, eu só queria mais de Deus, mas ele deu um desafio em mim. Não, já vi que você já está buscando, você falou que já foi arrebatado, caiu na unção, tudo. Não, meu irmão. Então vamos ver se você quer mesmo. Ele falou desse jeito. Eu falei, então vamos ver. Aí eu saí dali, eu falei, engraçado, nenhum pastor nunca me desafiou desse jeito. Aceito o desafio. Na rua mesmo, eu já comecei, canta lá baixúria, 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 e fui. Passei perto da minha casa na bicicleta e canta lá baixúria, canta lá baixúria. Uma amiga minha falou assim, ei Fabrício, tudo bem? Eu, canta lá baixúria, canta lá baixúria, 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 baixúria. Depois de um tempo ela falou assim, eu achei que você estava ficando louco. Eu comentei com a outra amiga nossa, falei assim, nossa, eu falei oi pro Fabrício, ele falou umas coisas esquisitas. Esse negócio de igreja deixou ele meio doido, porque ela não era convertida, né? Sim. Fui para casa. Cheguei em casa, aí começou. Uma mesa lá no fundo, peguei uma fitinha daquela do Diante do Trono, aquele manancial de águas vivas. Manancial de água. Eu lembro até hoje. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. É muito forte aquela música, mano. O que eu pensei? Era meia hora cada lado da fita, não era? Eu falei, bom, o pastor falou 1 hora, então eu vou ouvir a fita meia hora orando, depois ouvir dar 1 hora. Ele vai ver. Eu vou orar 1 hora, eu vou chegar lá, eu vou falar para ele, e aí, não aconteceu nada. Nada de diferente. Eu vou provar que ele é meio doido, aquele irmão lá é meio doido. Comecei a rodar numa mesa de casa. Canta lá baixúria, canta lá baixúria, canta lá baixúria. Aí veio uma voz. Você ficou louco. Ninguém faz isso. Você está se espiritualizando sozinho. Pastor Aves. Voz do inimigo ou da mente? Uma voz do inimigo. Do inimigo. Eu estava sozinho. Me parar. E veio um desânimo. Porque eu não estava sentindo aquela unção. Eu comecei pelo desafio. Canta lá baixura, canta lá baixura, canta lá baixura, canta lá baixura. E veio aquela voz. Você está forçando, você está querendo ser espiritual. Aí eu, Senhor, me perdoa. Aquela crise. Eu sozinho. De repente veio uma voz aqui, ó. Continua que sou eu. Eu andalavaxiri, andaravassuri, andarava. Aí eu comecei a rodar, andar. Meu irmão, deu 20 minutos, meia hora. Daqui a pouco a letra daquela música entrou assim, ó. Eu quero ser como um manancial no meu interior com águas vivas. Eu caí de joelho ali e comecei a chorar. Senhor, eu quero ser esse manancial. E eu falei, eita, o negócio ficou bom. Acabou a fita, eu virei ela do outro lado e continuei. Canta lá baixo, canta lá baixo, canta lá baixo. E comecei a dar risada. De repente, tinha uma janela, isso já era noite. Eu fui lá, passei o dia inteiro com os irmãos, cheguei à noite e aceitei o desafio. Minha mãe e meu pai já estavam deitados, eles dormiam cedo, acordavam cedo para trabalhar. De repente, eu vi na janela, assim, no vidro, um vulto.
Sabe quando uma cabeça faz assim? E depois faz assim? Aí eu, canta lá baixura. Aí eu pensei, minha mãe acordou. Aí eu, acho que foi porque eu tava chorando. Até hoje minha mãe conta esse testemunho. Que hoje, para a glória de Jesus, minha mãe é pastora, meu pai é pastor. Sabe que testemunho que ela conta? Okay. Esse menino chegou em casa, eu escutei ele chorando. Aí eu falei, bem, aconteceu alguma coisa com o Fabrício. Eu fui lá, ele estava ouvindo uns louvor. Aí, depois de escutar ele falar umas coisas esquisitas, eu corri no quarto e falei, bem, esse menino tá doido, bem. Depois que ele começou com o negócio de igreja, aí meu pai, deixa pra lá, moleque, vamos dormir. Ela conta até hoje. Ela achou que eu tinha ficado... Tá louco. Falando umas palavras que ninguém entende. Quando deu 1h, o Espírito Santo falou assim, pega a sua Bíblia lá agora. Aí eu acendi a luz e sentei na área. Ele falou, abre Atos 2. Eu vou ler pausadamente, respeitando os pontos e vírgulas. Lê. A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo falou, para. Estavam quem? Todos. Continua. E apareceram, distribuídas entre eles, vírgula, línguas, como de fogo, vírgula. O Espírito Santo falou, para aí. Ele falou, você sempre foi bom em português, eu sempre fui bom na aula de português. Ele falou, então você sabe o porquê das vírgulas, né? Então respeita as vírgulas. E apareceram distribuídos. Pastor Aristo, você tem noção? O Espírito Santo me ensinando sobre Atos capítulo 2, 1, 2, 3 e 4, em detalhes. Aí eu comecei a dar risada. Eu entendi o que o Espírito Santo estava me falando. Eu falei, meu Deus, como ninguém nunca viu isso? Foi distribuída, línguas de fogo. O Espírito Santo falou, calma, continua. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu falei, todos, não é só alguns, é todos. E eu, meu Deus, eu preciso ir agora na casa de algum irmão, eu preciso ir na casa do pastor, eu preciso ir na casa de alguém, eu preciso contar isso aqui. Rapaz, eu fiquei embriagado com aquela revelação. Entrou dentro do meu espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É forte. Sozinho, no fundo de casa. No outro dia cedo. O que eu fiz? Voltei lá pro irmão da recuperação. Falei, você tá ficando louco, irmão. Que é isso, cara? E esse irmão dava risada. No outro dia cedo. Não esperou os 2 dias? Não, eu não esperei. Eu falei, eu fiz isso ontem mesmo, 1h. Meu irmão, eu chorei, eu pulei, eu dei risada. E eu abri a Bíblia e olha o que o Espírito Santo falou para mim. Você já viu isso aqui? E o irmão dava risada. Já, irmão. Não, mas você viu certinho o que o Espírito Santo, o que está escrito aqui, o que Lucas escreveu para Teófilo? Aí o irmão dava risada, porque eu estava assim, que nem doido, embriagado. Não, você viu? Lê comigo, lê comigo. Como que ninguém vê? Está tão claro, está nítido. Mas estava claro para mim. Porque eu orei no Espírito Santo e ele me revelou. Por isso que estava claro. Essa palavra ficou no meu coração. 1h. Sabe o que eu pensei? Rapaz, se eu orei 1h, já veio tudo isso de revelação. E se eu orar o dia inteiro? Ninguém me segura. Menino deve ter esses pensamentos. Sabe o que esse irmão falou? Rapaz, eu já vi que você tem fome mesmo. Ele catou uma caixa de sapato, pastor Aristo, e botou na minha frente assim, ó. Volta para sua casa de novo, que eu falei 3 dias, mas tá bom, você já entendeu, agora eu vou te dar mais um pouquinho. Eu não vou te dar muito, porque eu já vi que você endoida demais. O pastor falou, calma rapaz, dose homeopática, senão você vai enloucar. Ele tirou 4 fitas, 2. VHS, né? Não, era fita de áudio. De áudio. A de fita áudio. Cassete. Cassete, não existe, vai falar. Nem cassete. existe mais. Os jovens nem sabem o que é isso. O que estava escrito em 2 fitas e 2 fitas? Pastor Irineu Grubert, orando no Espírito Santo 1, orando no Espírito Santo 2. Dave Robertson e Bernard Snowgrove, a paz de Deus, Espírito Santo, o grande mestre. Ele falou, ouve essas 4 aí, depois você volta, nós voltamos a conversar. Meu irmão, eu fui para casa. Quando eu comecei a ouvir aquelas fitas, o pastor Irineu contando o testemunho dele, que ele conheceu o Dave Roberts em 1989, aqui em São Paulo, na Portuguesa, uma reunião para 800 pastores.
E Deus proveu para ele ir, porque o convite era para o pastor dele não veio e falou, recebi um convite para uma conferência, vai lá você. E ele não era pastor nada, o Irineu Grubert. Tinha um mercadinho lá em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. Ele veio. E ele foi no apelo, foi cheio com o Espírito Santo, e o Dave Roberts ministrou. O dia que você orar 1 ou 2 horas em línguas todo dia, sua vida nunca mais será a mesma. Aí ele contando e eu ouvindo no Alckmin. Quem lembra de Alckmin? Gente, nós não somos muito velhos, não. Estou só com 40. Alckmin da Aiva, era ostentação quem tinha da Aiva, né? O Sony, aquele amarelinho, vermelho. E aí eu peguei um Alckmin e eu fiquei ouvindo o Alckmin. E o Irineu falando. E eu vim de São Paulo a Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul, de carro. São 12 horas de viagem. Eu recebi uma carga de unção tão poderosa naquela conferência. E entrou tão dentro de mim aquela palavra do pastor Dave Roberts, que ele falou, você tem de Deus o quanto você quiser. O Irineu disse que veio de São Paulo a Maracaju. Ele falou, irmãos, quando eu parei para abastecer o carro, eu fui dar o dinheiro para o frentista e ele falou, na minha mente eu pensei, abastece R$100. Mas quando ele abriu a boca, ele falou assim, o frentista olhou para ele, opa. Ele ficou tão embriagado no Espírito Santo que ele não estava conseguindo falar em português. Ele falou, depois de 6 horas sozinho no carro, orando na estrada, debaixo daquela carga. Vocês têm que entender que é debaixo de uma carga de unção. Né? 4 dias com o Dave, milagre, dente de ouro. Pastor, eu já tinha tido aquela chapação toda. E eu ouvindo, eu falei, esse pastor é o mesmo da fita lá do irmão da quadrangular. Aí eu falei, meu Deus, então esse é o segredo que aquele irmão ora, o povo tudo cai. Ele ora muito em línguas. E eu ouvi o pastor Irineu contando o testemunho pessoal dele, aí depois eu fui para do Dave. Espírito Santo, o grande ensinador. Aí eu lembro até hoje, eu ouvindo lá no meu quarto, ele falando, o dia que você decidir orar 1 a 2 horas em línguas, é o dia que você se matricula na escola do Espírito Santo. É forte, hein? E o irmão Bernardo, aleluia. Meu irmão, eu ouvi umas 15 vezes cada uma daquelas fitas. E aí eu entrei. Aí eu entrei então você nisso. falou, então vou orar em línguas. Essa é a chave. Essa é a chave. Meu irmão, não tem jeito. Era uma mistura já de experiência. Eu fui tendo experiência muito rápido. Você entendeu? Muito rápido. E de repente o Irineu fala assim que orou 1 ano e 8 meses. Ele começou a se trancar nos períodos de manhã. E depois da 1 da tarde ele saía para trabalhar. Ele tinha um mercadinho, um hortifruti lá. E ele decidiu tirar a manhã toda para orar de 6 a 8 horas em línguas. E ele saiu trabalhar. Depois de 1 ano e meio, ele começou a fazer umas reuniões em Maracaju com alguns irmãos. Algumas pessoas começaram a ser curadas. Alguns começaram a cair no poder. E Deus trouxe ele para Campo Grande. E os pastores começaram a convidar ele para pregar. E milagre, ele foi para Bolívia. Eu falei, não, se ele orou 6 horas e 1 ano e meio Deus fez isso, eu vou orar 10 e Deus vai fazer mais rápido. Aquela inocência, né? Sabe, aquela sede. Se esse é o caminho, então eu vou. E eu comecei. E aí, mas você fez o alvo de orar 10 horas todo dia? Eu fiz o alvo de orar de 6 a 8. E tudo coincidiu já nos meus 17 para 18 anos. Entendeu? 17 para 18 anos. Qual que é essa fase do homem? Alistamento militar. Nesse período de alistamento, eu já tinha saído do supermercado. Foi quando eu conheci essas verdades, eu não consegui emprego. Ninguém lá queria contratar alguém que ainda estava em fase de alistamento. Você se alista e você tem que esperar 1 ano para saber se você vai servir ou não. Naquela época eles tinham medo de contratar a pessoa trabalhar e não pode mandar embora, depois que fosse servir, se fosse servir, né? Não tinha isso naquela época? Tinha. Aí, quando tinha 17 anos, eles não queriam pegar, não. Meu irmão, você acredita que até isso o Espírito Santo preparou para mim? Já falou assim, você vai ter o tempo só para 1 ano. Buscar. 1 ano. E você conseguiu fazer 1 ano de oração em línguas? 6 a 8 horas 6 todo a dia? 8 horas. Teve dias da gente orar 12. Por quê? Aí quando você estava orando nesse período, uma dúvida, que você fez o propósito, 6 a 8 horas, ninguém mais te tirou, não veio mais dúvida. Isso é errado, isso não está servindo para nada. Não veio essa dúvida. Eu nunca mais apareci na presbiteriana. Não consegui.
entendeu? Eu me envolvi com os irmãos da recuperação, né? Eles tinham um ministério de evangelismo, não era uma igreja, eles não eram uma igreja, era um centro de reabilitação, e aqueles que já tinham passado pelo processo, já tinham se recuperado, eles agora se tornavam evangelistas para ir nas bocas, nas ruas e evangelizar outros. E qual que era o princípio que o pastor e o líder lá da recuperação aplicou, o pastor Manuel? A prática da oração em línguas. Ele pegou a experiência de uma missionária na China do livro Caça ao Dragão. Caça ao Dragão, muito bom esse livro. Caça ao Dragão. Ela percebeu que pelo fato dos líderes de gangue receber o batismo com o Espírito Santo e começar a orar muito em línguas, eles eram libertos das drogas instantaneamente. Ela começou a ser intencional. Aconteceu acaso, ela não foi intencional, e aí ela percebeu. Foi vendo a experiência, falou, opa, isso aqui é uma chave. Isso. Peraí. O que não ora em línguas tem mais dificuldade para sair da abstinência. O que está orando muito, com uma semana, 15 dias, o cara já está livre. Então ela percebeu, tem alguma coisa nesse negócio. Joss Prince fala dessa missionária, que ele também foi muito inspirado por ela, né? Você vê como que foi um tempo cronológico que Deus estava despertando no mundo todo várias pessoas com esse mesmo princípio. Dave Hobbs nos Estados Unidos, a irmã na China, depois fiquei sabendo, né, o Hudson Taylor também na China, teve também essa experiência com as línguas, John Wesley. Só que por falta dessa conexão global,